Photoshop possui uma série de ajustes extremamente simples, mas com resultados muito bons. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o brilho e contraste. Se a gente vier aqui no menu Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste, é a primeira opção. Quando a gente marca ele, o brilho e contraste, no seu primeiro slide, ele vai trazer para nós mais luz, mais brilho para as nossas cores, percebe? E a parte do contraste, ele vai trazer a diferenciação entre as cores, ou seja, aquilo que é escuro mais escuro, aquilo que é claro mais claro. Se a gente zera os dois itens e clica em Auto, ele faz um ajuste automático. Se a gente não gostar do ajuste automático, basta ampliar o ajuste ou reduzir ele. Então, às vezes eu quero mais brilho, menos contraste, tanto faz. Essa é uma opção. Ficando pronto, eu clico em OK, está tudo bem. Uma segunda opção é trabalhar com os Shadows e Highlights, que é sombras e brilhos. Imagem, Ajustes e lá embaixo, ó, eu tenho aqui Shadows e Highlights. Quando a gente marca essa opção, de cara, o Photoshop já traz para nós uma correção de 35% de Shadows. Veja como que ele já traz para nós, já revela muita coisa nessa imagem. E se a gente traz aqui o Highlight para revelar um pouco menos, olha como é que eu tenho um ganho muito interessante aqui. Se a gente vem no Preview, antes e depois, percebe como isso é muito bom? Eu quero um pouquinho menos do Shadow. E aí eu trago de volta. Dou OK e minha foto está corrigida. Se a gente usar o nosso histórico, clica na primeira imagem do histórico e depois na última. Olha o antes e o depois. Bem interessante. Mas mais legal do que isso é trabalhar de forma conjugada os dois ajustes. Então, olha para essa foto. Eu tenho uma área que o céu estava muito claro e eu tenho uma área de contraluz aqui, que escureceu bastante. O objeto é escuro, pouca luz, né, consegue ficar mais escuro ainda. Então eu perco detalhes nessas áreas e perco detalhes nestas áreas. Se a gente vier no menu Imagem, Ajustes e primeiro trabalhar com Shadows e Highlights, automaticamente ele faz aquela correção de 35% nos Shadows e melhora sensivelmente aqui. E agora eu posso ir no Highlights e fazer uma correção também. Na medida que eu movimento o slide, eu consigo recuperar áreas que vão ficar mais interessantes. Então, ficou 35, 37 aqui, dou OK e já tive um início de correção. Se a gente conjugar agora o brilho e contraste e trouxer mais contraste para a minha imagem, com um pouquinho mais de brilho, o resultado é muito bom. Se a gente volta no antes e depois, percebe como eu tenho ganho de informação aqui, ganho de informação aqui e ganho de informação aqui. Ou seja, eu tive o melhor dos mundos. Eu consegui trazer informação do claro e trazer informação do escuro. E garantir também que as minhas cores ficassem mais vivas. Olha o antes e olha o depois. Percebe como tem mais profundidade e mais textura. Se a gente passa para uma outra imagem, eu tenho uma imagem agora que ela é mais escura. Mas eu tive aqui também áreas que estão bastante claras, que a luz do sol entrou aqui. Se a gente faz Imagem, Ajustes, Shadows e Highlights, já a correção automática que ele faz de 35%, eu vou baixar ela para 25%. E o Highlights eu também vou jogar aqui 25%. Observa como que eu trouxe informação de dentro da rosa. E vamos fazer o seguinte, vamos aumentar mais um pouquinho. E eu trouxe mais informação da rosa. Se agora eu venho no menu Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste, e vamos aumentar esse contraste gradativamente. Veja como a gente tem um ganho substancial da imagem e eu posso aumentar um pouquinho o brilho de tudo. Quando a gente vê o antes e o depois, percebe como ganha informação em toda a imagem. Uma outra situação também que eu tenho contraluz, eu tenho um céu muito claro e essa estátua muito escura em algumas áreas dela. Imagem, Ajustes,
Shadows e Highlights, ele faz a correção automática dos shadows. Posso melhorar esse highlight. Imagem, ajuste, brilho e contraste. Aumento o contraste, aumento o brilho. E o antes e o depois da imagem. Fica muito bom. Num outro exemplo, também pensando céu muito claro, com primeiro plano muito escuro, imagem e ajustes, shadows e highlights. Olha como que o shadows fica bem legal. E eu posso trazer o highlight. Observe que quando eu trago o highlight, nesse caso, não tem tanta informação aqui. Essa nuvem estava muito clara e realmente não tem. Não adianta trazer ele tanto. Por quê? Percebe que forma um halo ao redor da imagem. E isso não fica legal. Então toma cuidado, não exagera. Traz esse highlight só até onde não forma halos. Quando eu trago o brilho e contraste, só de eu trazer o contraste já melhora bastante. Se a gente vem no antes e no depois, olha como tem uma revelação da informação aqui, ó, nessas áreas mais escuras, de forma bastante sensível. E aqui eu tenho foto de criança, nós temos duas fotos da mesma criança na mesma situação. Novamente, imagem, ajustes, shadows e highlights. Eu deixo o ajuste automático dele. Percebe como ganha a informação do cabelo dela. Dou OK. Imagem, ajustes, brilho e contraste. Trabalho mais luz, trabalho mais contraste. E agora eu guardo essa informação, 45:27. Posso repetir ela na outra imagem. Ajustes, shadows e highlights. Mantive o ajuste automático. Imagem, ajustes, brilho e contraste. 45:27. E nós temos aí duas imagens bastante vivas, com a tonalidade muito parecida, bem bonita. Se a gente quisesse dar uma finalização nesse arquivo, como nós temos aqui uma área muito solta, muito limpa, sem nada, indicar a mesma coisa, aperta a tecla C de corte e você pode clicar e arrastar e escolher o melhor corte para sua imagem. Então, faz um corte dessa maneira e se quiser indicar, ó, se você segurar a tecla Shift, você faz um corte proporcional. Se não segura o Shift, desproporcional. Aqui, ó, um corte proporcional pode ficar legal. Movimenta a imagem. E eu tenho uma composição bem interessante.